noite! Sejam muito bem-vindos a mais um quadro, A Importância do Ouvir e do Comunicar nos Dias Atuais. Hoje, com uma convidada muito especial, Simone Alves. Eu estarei apresentando o quadro, sou Marília, sou fonoaudióloga, atendo linguagem e motricidade oral no meu consultório na Clínica Cognicer. Estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre de invisível à referência, o posicionamento de marca com autenticidade no digital com a Simone. É o nosso tema da entrevista de hoje. Você do outro lado, eu já vou pedir a sua participação aí no ao vivo. Se você tiver perguntas, se vocês quiserem mandar mensagens, Simone estará totalmente à disposição para responder para vocês. Simone é mentora de mulheres empreendedoras que desejam construir uma marca pessoal forte e autêntica no digital. Ela tem mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação. Ela ajuda mentoradas a transformarem sua presença online em autoridade, conexão e vendas, e principalmente sem perder a essência. Ela é mãe da Catarina, vive a maternidade atípica e acredita no poder da comunicação como ferramenta de transformação pessoal e profissional. Simone, boa noite, seja muito bem-vinda a mais um quadro aqui do programa A Importância do Ouvir e do Comunicar nos Dias Atuais. Boa noite, Marília, boa noite a toda a audiência, o pessoal que está nos assistindo essa noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí do meu conhecimento, como posso ajudá-los a transformar a sua comunicação, o seu perfil e deslanchar no digital. Um assunto muito importante, tem se falado muito em Instagram, TikTok, YouTube. Você aí que quer se posicionar, que quer ter esse diferencial nas redes sociais, hoje o programa é especial para isso, né, Simone? Vamos lá começar com as nossas perguntas. Simone, já que se fala do posicionamento, o que é exatamente o posicionamento no digital, Simone? Bom, Marília, posicionamento nada mais é da forma com que você quer que as pessoas enxerguem você. Então, isso é indiferente se é no digital ou no offline. Precisamos saber como nós queremos que essas pessoas falem de nós. Nossos benefícios, nossos valores, nossos diferenciais. Tem um autor de marketing que ele fala que o posicionamento é aquilo que as pessoas falam quando você não está na sala. Então, como é que você quer ser visto? Como é que você quer que as pessoas falem de você? Isso se torna aí um posicionamento. Excelente. Às vezes se confunde muito posicionamento com apenas postar conteúdo, certo? Não é só postar o conteúdo ali, só mostrar a cara no feed, nos stories. Não, é muito além. E porque muitos se destacam produzindo o mesmo conteúdo. É como você falou, publicar, postar um conteúdo, ele não é necessariamente um posicionamento. Principalmente porque o maior desafio é não nos compararmos, nos diferenciarmos, buscarmos algo que possa agregar, né, gere conexão. E isso não acontece usando as fórmulas mágicas, tentando se encaixar no quadradinho, nos padrões básicos de comunicação, porque deu certo, para o outro vai dar certo para mim. Aí eu acabo criando conteúdo sem estratégia, sem me conhecer, sem conhecer quem eu sou, por que eu sou, qual é o meu propósito, qual é o meu diferencial, e eu vou saindo, atropelando, criando conteúdo, e quando eu vejo, eu estou ali cansada, estressada, saturada, e por criar conteúdos o tempo todo, não conseguindo me expressar de uma forma assertiva, ficando frustrada justamente por eu não ter esse planejamento e esse conhecimento. Eu confesso aqui ao vivo, viu? Porque ficar nas redes sociais não é fácil, não. Produzir conteúdo também não é fácil. Eu sei que muitos aqui já me seguem no Instagram. Vou até passar aqui o @fonomariliagf. O da Simone é @marcapessoalautêntica. Já seguem a Simone aí nas redes sociais.
E produção de conteúdo sempre é legal deixar com alguém que entende, certo? Sim e não. Isso depende muito, da sua habilidade e principalmente do que você quer fazer e o seu objetivo. Aí que nós estamos falando de posicionamento mais uma vez. Então, como que eu quero ser vista? Por exemplo, eu sou uma confeiteira, né? Trabalho com doces artesanais e aí eu começo a publicar nas minhas redes sociais, como limpar um doce, como embalar, como cuidar. As pessoas vão ver aquilo, será que elas vão se conectar? Então, quando eu começo a trabalhar com conteúdo da minha vida real, do meu dia a dia, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, se torna muito mais leve. E aí eu necessariamente não preciso deixar na mão de quem entende. Eu preciso ter um direcionamento. É, se eu sou confeiteira, se eu começo a mostrar o meu dia a dia, o carinho e o amor, o afeto que eu tenho na hora de preparar um doce, como eu embalo, o depoimento dos meus clientes, conto um pouquinho da minha história, por que que eu me tornei confeiteira, trago isso para a minha vida, trago do imaginário para o real, é muito mais fácil de conectar. E eu necessariamente não preciso contratar uma pessoa para criar um conteúdo. O importante é, como eu falei, eu saber o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, para poder comunicar da forma correta. Perfeito. Então, por isso, tem muitos aí nas redes sociais fazendo sucesso, certo? Com certeza. O principal é a essência. As pessoas se conectam com o real, não imaginário. Nos dias de hoje, as redes sociais estão extremamente saturadas. As pessoas começaram a deixar de seguir perfis, pessoas que não interessam, que não são relevantes. E aí, como diferenciar, como ser o diferente, como fazer o meu perfil crescer, como fazer o meu produto, o meu serviço chegar às pessoas que precisam através da rede social, no momento em que as pessoas estão se desconectando. Estão se desconectando daquilo que para ela não é relevante. E eu só consigo me tornar relevante se eu criar uma conexão. Não é ser perfeito, é ser real. As pessoas não querem mais ver uma produção de cinema dentro dos perfis, porque o principal ponto que aí eu quero deixar uma observação é que quando nós formos criar qualquer conteúdo, falar, seja ele uma publicação no feed, um stories, um reels, qualquer conteúdo que eu crie, uma caixinha de pergunta, eu tenho que lembrar que aquele ambiente, seja o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, qualquer uma dessas ferramentas, elas são redes sociais. Qual é o objetivo da rede social? Relacionar-se com as pessoas, criar conexão. As pessoas precisam se identificar com você. Aí sim você vai conseguir crescer, você vai conseguir se diferenciar e aí fica muito mais fácil, muito mais leve. Em uma caixinha de perguntas que eu fiz quando eu entrei nesse mundo digital, criei meu Instagram, era: que tipo de conteúdo você aí do outro lado gostaria que eu postasse? A maioria deu: quero sua vida real, quero a sua pessoa, o que que você faz no seu dia a dia para eu me conectar com você. E isso eu não mostro tanto ainda, mas eu já mostro e posiciono um pouquinho. Não mostro tanto, mas algumas coisas ali eu sempre coloco nos stories. Isso também, alguns falam que é legal e outros falam que não é, certo? Mas posto um pouquinho do meu pessoal para as pessoas me conhecerem um pouquinho. Quem que é a Marília? A mãe do Nicolas, a mãe da Rafaela, a mãe da Laura. Mas eu vejo que eu ainda tenho muitas travas ali no digital. Muitas ainda no meu Insta. TikTok eu tenho a conta, mas não mexo mais no Insta. Ainda tenho algumas travas que preciso aprender muito com a Simone. Qual é a diferença entre marca pessoal, Simone, e apenas ter um negócio nas redes sociais? É o que eu falei um pouquinho agora há pouco. Falando sobre nós estamos num ambiente que ele é uma rede social. Eu ter um negócio, eu vou divulgar. Eu vou levar o meu conteúdo, divulgar o meu serviço, o meu produto para outras pessoas utilizando um canal social, de uma rede social.
Já uma marca pessoal, eu vou entregar o meu posicionamento, a minha essência, o meu conhecimento. Por exemplo, eu vou dar vou usar eu como exemplo, né? A Simone, falando do pessoal, inclusive no digital, do real, a Simone, ela é uma empreendedora, né? Eu trabalho com rede social, gestão de tráfego, mentoras, né? Faço mentorias na área de marca pessoal, mas eu tenho uma história. Como é que eu cheguei até lá? Né? Eu trabalhava com CLT, deixei a CLT, por quê? Porque eu tenho uma filha atípica. Essa filha precisa da minha atenção, precisa de tempo, preciso de cuidado. Afinal de contas, a minha filha só tem eu, né? Só tem uma mãe, que é a Simone. Os meus clientes podem encontrar outros profissionais. E dessa forma, eu comecei a dosar o conteúdo, a comunicação e contando um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui e o que me diferencia. Então, aí eu trago o meu dia a dia. Claro, eu não preciso mostrar a minha vida inteira, não preciso mostrar todos os desafios, mas eu não preciso mostrar apenas um mundo cor-de-rosa, né? Onde ninguém erra. Tem dias que não são fáceis, tem dias que são mais divertidos, tem dias que tem crises, tem dia que todos nós passamos por um dia que nós não estamos à vontade para falar com as pessoas, para trabalhar, para publicar. Temos que respeitar isso também, porque isso é vida real. Aí é neste momento que a gente se conecta. E a conexão é tudo hoje, né? A conexão com outras pessoas, a comunicação que você tem com outras pessoas. Por isso que eu falo às vezes do ouvir e do escutar. Quem que a gente está escutando, quem que a gente está ouvindo do nosso público, porque são coisas diferentes. Então, nosso público também fala conosco no nosso Instagram, certo? E quando nos conectamos, igual você disse, a audiência, ela sobe. A comunicação. Qual é a diferença e a importância dessa narrativa e dessa comunicação autêntica na construção aí de uma marca e de uma pessoa autêntica para as redes sociais? Hoje em dia, falar de narrativa está na moda, né? Sim. Ai, tudo é narrativa, tudo é narrativa. Mas o que que é uma narrativa? Narrativa é contar uma história, envolver essas pessoas nessa história, Aí fazer com vem o que elas storytelling, né? exato, ela se sentirem parte, pertencente daquele mundo em que a gente está criando. Mas quando a gente fala de comunicação, de posicionamento, nós não precisamos criar um mundo fictício. É como eu voltei a falar, autenticidade, essência é vida real. Não é vida perfeita, é vida real. E a gente precisa, então, criar uma narrativa, escrever uma história, contar todo os nossos altos e baixos para que as pessoas se conectem, nos conheçam. E aí é importante eu ouvir a minha audiência, como você falou, para entender o que ela quer saber mais sobre mim, mais sobre o meu negócio, mais sobre o meu produto, entender quais seus desejos e anseios. Mas até lá, ô Marília, eu quero fazer um parêntese. Eu só vou conseguir parar para ouvir a minha audiência se eu primeiro parar e me ouvir. Quem eu sou? Qual é o meu negócio? Qual é o meu propósito? Por que eu tenho esse negócio? Por que eu tenho um escritório de advocacia? Por que eu tenho uma empresa que lava carros? Por quê? Qual que é o meu objetivo? É levar beleza e praticidade para as pessoas? É ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas e terem uma tranquilidade na justiça, falando quanto advogado? No meu caso, é transformar a comunicação, levar as pessoas, elas terem mais clareza, levar a sua comunicação para as pessoas certas. Mas eu só vou conseguir ouvir a minha audiência se eu tiver muito claro esse ponto. Aí sim eu vou conseguir ouvir a minha audiência. E vamos falar sobre autoconhecimento. Se conhecer para melhorar então nas redes sociais. Sim, não existe nenhuma comunicação assertiva, nenhum resultado efetivo que ele
suba e ele continue crescendo, né? Que ele não estagne se eu não tiver, então, essa comunicação aí assertiva, esse posicionamento mais claro com relação à comunicação. Perfeito. Você aí do outro lado, se tiver alguma pergunta, algo que queira fazer e tirar suas dúvidas, esse é o momento. Estamos indo aí para os 15 minutos finais do nosso programa. Aproveitem. Simone entende muito de estratégias para as redes sociais. Então, faça sua pergunta, tira suas dúvidas, que ela estará respondendo aqui ao vivo para você. Para alguém começar hoje a se destacar no Instagram, o que você, Simone, sugere para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo? É aquilo que eu acabei de falar. Primeiro eu tenho que ter autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Conhecer quem eu sou, aonde eu quero chegar e com quem eu quero falar, qual é o meu propósito. E aí eu começar a criar uma comunicação voltada para cada uma dessas etapas. Porque uma comunicação na rede social, ela passa por um funil, né? Acho que isso nem, inclusive, estava combinado. A comunicação, ela tem um funil. Imagine um funil de café, né? Um funil básico. Em cima está a audiência que é o lead frio, que a gente chama, as pessoas que vão te ver pela primeira vez. No meio desse funil está o público que já ouviu falar de você, que já viu alguma comunicação, já viu algum material, já comprou um produto, um serviço seu. E no fundo do funil, a gente está falando aí do público quente, que são as pessoas que já são nossos clientes ou que já interagem com a gente. Aí a gente precisa trabalhar a comunicação para esses três públicos. As pessoas que estão entrando, né, pela primeira vez no meu perfil, as pessoas que já me seguem e as pessoas que estão o tempo todo comigo. E aí existem todos os tipos de publicação. Stories, feed, caixinha de pergunta, Reels, cada um deles é para cada uma dessas estratégias de comunicação. Perfeito. Tem muitos que falam assim, eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de achar o que os outros pensam do que eu estou falando, ou medo de errar no conteúdo, o tal do medo. Para essas pessoas que têm esse medo de se posicionar, têm esse medo de dar as caras nas redes sociais, o que você gostaria de falar para essas pessoas, Simone? Uma comunicação autêntica, né? Ela não existe criar um personagem. Então, primeiro você tem que se aceitar, autoconhecimento. Eu tenho que conhecer os meus pontos fortes, minhas fraquezas, as oportunidades, o real da minha vida, começar com o que eu tenho hoje, não ficar esperando ter o melhor celular para poder começar a gravar os vídeos, ter o melhor computador para poder criar os meus conteúdos, contratar uma agência, contratar um criador de conteúdo para começar. Então, não precisamos ter medo daquilo que nós somos. Quando nós criamos um personagem, fica muito mais difícil, né? Porque aí a gente começa a não ser aquilo que a gente é. E aí tem um outro segredinho. Não se compare. A sua história é a sua história. Não é a história da Marília, não é a história de você que está aí na audiência. Cada um de nós existe uma história de vida, por mais que tenhamos a mesma formação, o mesmo negócio, mas são vidas diferentes. E aí isso conecta. Você pode modelar o outro, mas é você que vai construir a sua audiência, é você que vai se conectar com o seu público, é você que vai construir, como a Simone disse, a sua história. Nas minhas consultorias que eu dou nas minhas sessões, eu sempre digo que o espelho, para quem tem esse medo de falar em público, ele é o seu melhor amigo. O espelho, ele vai te conduzir, ele vai estar te mostrando ali quem você é e o que você pode melhorar. Se você tem esse medo, vai na frente do espelho, converse com você, coloque o que você quer falar, o seu conteúdo ali para aquele espelho, e você também pode usar o seu celular para gravar e vai se corrigindo ali, mas não espere para estar perfeito
para se mostrar nas redes sociais, porque muitos também acham que eu não estou pronta, o conteúdo não ficou bom, e não é assim. Tenho certeza que o seu conteúdo, o que você está preparando para o seu público, vai se conectar com alguém. Estou errada ou estou certa, Tá Simone? certíssima. É treino, exercício e prática. Não existe segredo. Se eu quero correr uma maratona, eu preciso começar a caminhar, correr alguns quilômetros para chegar à maratona. Na comunicação é a mesma coisa. E aí, ó, por curiosidade, sabe aquela pessoa que você acha que é o bambambam do seu negócio, que é seu concorrente, ou que você se inspira? Você que está aí no YouTube, dá uma olhadinha nos canais dessas pessoas, veja alguns anos atrás como é que elas falavam, como é que elas se portavam, qual era o equipamento que elas usavam. Vocês vão ver que não era perfeito como é hoje. Tudo começou de uma forma. Nós temos aqui na nossa audiência a Mônica Veste, muito obrigada, a Mari, Fernanda, tem uma galera aqui. E a Mônica fala: eu tenho vergonha da exposição. Não tenha vergonha, se exponha cada vez mais. Eu sempre, nas minhas palestras, dou o meu exemplo. Primeiro trabalho, saí correndo, chorando, que eu nem queria apresentar. E isso, eu era muito tímida. Para quem me conheceu no passado, hoje mesmo no Insta, alguém falou assim: Marília, você é sem vergonha, você fala sem rodeios. Eu falei: não, eu tento, né, dar o meu melhor a cada dia na minha comunicação, mas do mesmo jeito que você tem vergonha aí também, eu também tenho, mesmo sendo fonoaudióloga, mas eu saio da minha zona de conforto, eu saio da minha casinha, eu dou o meu melhor a cada dia. E você do outro lado, que me segue, e eu sempre recebo elogios da comunicação, Simone, mas isso eu tento dar o meu melhor todos os dias, com leitura, com vídeos, ali nos stories, no Instagram. Eu ainda peco de não fazer reels e estar movimentando o meu Insta. Vou aprender com a Simone, gente. Então, para você aí do outro lado que pensa que não pode, pensa que é tímido, pensa que não tem uma boa comunicação, faça, grave, comece hoje, porque se você deixar e for deixando, não começa. Comece de pouquinho, né? Grave pequenos trechos, coisas que você tem domínio, tá, Mônica? Algo que você aí já tenha com facilidade, que fale sem ficar se preocupando se está falando certo, se não faz errado. Nós temos um mentor em comum e que ele fala o seguinte: o que você falaria para qualquer pessoa até de graça? Né? Então, assim, comece com isso. Aquilo que te dá prazer, comece falando desta forma, de uma forma simples, não precisa complicar, não precisa dificultar. E aí, um toque, uma dica, uma coisa que eu sigo. Quando eu vou criar um conteúdo ou falar qualquer coisa, eu sempre me coloco na posição assim: a quem eu estou servindo? Qual que é a sua dor, a sua dificuldade? Como eu posso ajudar? Quando a gente pensa que do outro lado da telinha tem alguém que não tem o teu conhecimento, que está precisando da tua ajuda, que pode ser, às vezes, com uma palavra, pode mudar a vida ou o dia daquela pessoa, tudo vale a pena e fica muito mais fácil. No meu Instagram mesmo, eu já recebi várias pessoas falando ali: olha, o que você produziu hoje no seu story, o que você falou hoje, veio para mim, acalentou meu coração. E isso não tem preço, dinheiro nenhum que pague. Estamos indo para os nossos minutos finais. Você aí do outro lado, aproveite. Simone está à disposição para fazer aí, responder suas perguntas. Vamos lá, Simone. Redes e redes. Preciso ter só o Instagram? Ou vou só para o TikTok? Vou só para o YouTube? Precisaria ter só um tipo de rede ou não? Posso ter várias ao mesmo tempo? Você pode ter várias ao mesmo tempo, mas você vai conseguir dar conta de todas as redes ao mesmo tempo? Primeiro, comece com aquilo que você tem domínio, que é aquilo que seja mais fácil. Faça o melhor que você puder nessa primeira rede social. Seja ela um LinkedIn para empreendedor, seja ela para um Instagram ou para um TikTok, para quem é mais desenvolto, que gosta de uma coisa mais leve, uma coisa mais despojada. E principalmente,
conheça onde está a tua audiência. Aí sim, você trabalha aquela rede social. Depois que você tiver uma habilidade, já tiver aí confortável, já não tiver mais medo de se expor, comece com a segunda, com a terceira. Quanto mais canais nós tivermos, melhor nós vamos atingir mais pessoas. Então, mas não se preocupe com isso. É melhor primeiro começar numa única rede e ser bem feita do que eu ter várias e não movimentar nada. Isso eu concordo. Tem vários que têm várias contas e não conseguem movimentar todas. Então fica a dica aí para você. Escolhe uma e depois você vai melhorando e vai passando para as outras. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso mesmo. Simone, onde que as pessoas podem te encontrar? Simone também tem mentorias fantásticas. Fale um pouquinho, porque nós já estamos aí para os minutos finais. Então, Marília, aqui para me conhecer um pouquinho do meu trabalho, você pode entrar na minha rede social, né? Marca Pessoal Autêntica. É bem fácil de achar. Tem alguns conteúdos lá. Passei por umas mudanças, estou refazendo meu perfil. Nós também trabalhamos com isso, também precisamos nos adaptar. Lá você encontra também o meu contato, meu WhatsApp. Estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, se eu puder ajudar, né? É só entrar lá e a gente se conecta. Estou à disposição. Simone é fantástica no que faz. Ela é profissional há mais de 20 anos aí, quanto a posicionamento, marketing pessoal, construção de logo também, Simone? Tenho parceiros que também nos auxiliam. Eu trabalho com a parte fundamental, né? Da criação do logotipo, que é justamente buscar o que aquele logotipo é, quem é o dono daquela empresa, qual que é o objetivo dela, para passar para um design. E aí ele realmente vai fazer, botar a mão na massa, mas ele só vai passar com o meu crivo. Vou lançar um desafio para você do outro lado. Se você está assistindo esse programa, grava aí o que você sentir no coração. Grava uns stories, se você tiver Instagram ou TikTok, grava story e marca Pessoal Autêntica e @fonomarilhagf. Estaremos aí compartilhando o que você gravou já para fazer você destravar no digital. Então fica aí o meu convite e a minha intimação para você que está assistindo. Seja agora ao vivo ou seja no programa gravado. Simone, muito obrigada pela sua participação. Gratidão por ter aceitado o meu convite. Sei que foi um pouco de última hora, mas eu fiquei muito feliz por você estar participando desse quadro, trazendo um pouquinho de um conteúdo que é muito importante para principalmente empreendedores, profissionais que querem crescer no digital, que querem se posicionar no mercado digital, que querem mostrar aí um pouquinho da sua essência para outras pessoas. Eu que agradeço, gratidão, né, pela oportunidade de servir um pouquinho com o meu conhecimento. Estou sempre à disposição, né, porque você precisar, para quem tiver dúvidas, mandem aí no YouTube mesmo, depois as perguntas, a gente vai respondendo conforme for passando o tempo e ajudando as pessoas. Isso é o mais importante. Realmente, muito obrigado. É um prazer estar aqui podendo ajudar a falar sobre aquilo que me encanta, aquilo que eu amo falar, que é de posicionamento e marca. Para você que esteve conosco até o momento, o meu muito obrigada. Nosso programa acontece uma vez ao mês, então estarei com vocês no próximo mês. Boa noite e para quem participou, gratidão. Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada e até mais.